Olá, meus conhecidos, meus ex-alunos, meus alunos, pessoas que acharam este vídeo na internet, né? Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, e hoje quero colocar uma reflexão, como aquelas que eu sempre faço, né? Penso num assunto, tento construir um texto, tá? Então, uma reflexão no isolamento social sobre autonomia. E vamos lá, né? Todo mundo está falando de autonomia, tem tantos assuntos, né, na política brasileira sobre esse tema que envolve o tema autonomia. Vamos refletir um pouquinho se a gente conhece bem e se a gente está bem estruturado nessa questão de autonomia. Então, a autonomia pode ser definida como a capacidade de se autogovernar, o direito do indivíduo tomar decisões livremente, a liberdade, independência moral ou intelectual, estando sua definição diretamente ligada aos direitos individuais e coletivos. O significado da palavra autonomia, originário do grego, autos, que significa ao mesmo tempo, o mesmo, ele mesmo, e por si mesmo, e nomos, que significa compartilhamento. Partindo das ideias de Kant, a autonomia não é incondicional, mas passa por um critério de universalidade. Foi graças a ele que a autonomia passou a ocupar um lugar de destaque no campo da ética e do pensamento e raciocínio. O princípio da autonomia não pode mais ser entendido apenas como sendo a autodeterminação de um indivíduo. A inclusão do outro na questão da autonomia trouxe, desde o pensamento de Kant, uma nova perspectiva que alia a ação individual com o componente social. Desta perspectiva que surge a responsabilidade pelo respeito à pessoa, que talvez seja a melhor denominação para este princípio. O princípio da autonomia está fundamentado na ideia de respeito às pessoas que buscam a realização de seus objetivos, desde que estes não interfiram na vida de outros indivíduos, e na ideia kantiana de que se deve respeitar o ser humano como fim e não como meio. A autonomia não pode ser enxergada apenas no universo individual, mas também e principalmente no coletivo. Piaget caracterizava a autonomia como a capacidade de coordenação de diferentes perspectivas sociais com o pressuposto do respeito recíproco. A constituição do princípio de autonomia se desenvolve juntamente com o processo de desenvolvimento da autoconsciência. Meu Deus, como é difícil hoje em dia nós termos autoconsciência, né? Você abre a internet e tem milhões de cursos que chegam a isso, né? Que falam sobre isso, como fazer, o que fazer, como é importante isso, né? Outros estudiosos colocam que, no sentido amplo, podemos entender por autonomia de um indivíduo o desenvolvimento de um leque de capacidades para atuar nos espaços públicos e privados da vida cotidiana, em consonância com determinado modo de viver e determinados valores socioculturais, com o intuito de afirmar seu espaço através do exercício do julgamento, da opinião e da tomada de decisões compatíveis com a resolução de conflitos e a potencialização de atividades nas diversas esferas. O grande bioeticista e profundo amigo que faleceu, né, deve estar lá junto ao céu, né, me ajudou muito na minha vida, e religioso, padre doutor Léo Piscine, diz fazer-se necessário cada vez mais voltarmos às ideias de Potter, pai da bioética, cuja visão era de que antes de enfocarem os direitos individuais, deveriam se enfatizar as responsabilidades pessoais e a partir da responsabilidade social e ambiental. Muito bonito isso. Pensando-se na esfera da educação, Paulo Freire, através de sua obra Pedagogia da Autonomia, promoveu diversas contribuições para esse tema. Neste trabalho, o autor
Paulo Freire, formulou uma proposta educacional que procura transformar o educando em sujeito, o que implica na promoção da autonomia. Seu método propõe alfabetização, uma educação que leva à tomada de consciência da própria condição social. A conscientização possibilita a transformação social pela praxis que se faz na ação e reflexão. Para ele, a libertação das heteronomias normalmente impostas pela ordem socioeconômica, educacional injusta e autoritária é condição necessária para a autonomia. Aí, meus amigos, vocês começam a entender por que o nosso governo atual, estou falando de 2020, não suporta escutar o nome de Paulo Freire. Eles nunca nem leram, mas eles odeiam por causa disso. Só para vocês começarem a refletir. A população do Brasil é muito diversa, tendo participado de sua formação diversos povos e etnias. De forma geral, a população brasileira foi formada por 5 grandes ondas migratórias. Lógico que existem várias correntes diferentes, mas na base, no grande modo, 5 grandes ondas migratórias. Os diversos povos indígenas, autóctones do Brasil, descendentes de grupos humanos que migraram lá da Sibéria, atravessando o Estreito de Bering, provavelmente 9.000 anos antes de Cristo. Os colonos portugueses que chegaram para explorar a colônia, desde a sua descoberta em 1500 até sua independência em 1822. Os africanos trazidos na forma de escravos, que serviram de mão de obra em um período de tempo que durou de 1530 a 1850. Os diversos grupos imigrantes, como nós, vindos principalmente da Europa, os quais chegaram no Brasil entre o final do século XIX e inícios do século XX. Essa constituição extremamente diversificada, aliada a uma também diversidade de padrões sociais, educacionais e econômicos, leva a uma grande dificuldade de estabelecer relações de autonomia com uma base comum. Vivemos num povo, como um povo mosaico e, portanto, heterogêneo, extremamente heterogêneo, com diferenças educacionais, culturais, econômicas, de comportamento que vão de 0 a 100. Tá? Estou falando que isso é mal, isso é uma característica do nosso povo, e isso é o bonito do nosso povo, e por isso que todo mundo adora e ama o nosso povo, e por isso que nós tratamos bem todo mundo que vem de fora, e quando nós vamos para lá, para fora, também nos tratam bem, ou pelo menos até agora. Ainda que o nosso ministro da Educação diga que existe só um povo brasileiro, e que o resto é tudo bobagem, os fatos mostram que isso não é verdade, que bobagem é o que ele está falando. E que se fizermos assim, estaremos destruindo a autonomia de muitos grupos étnicos. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa autoritária que ele está falando, isso é indigno de um ministro da Educação. Desculpe. Segundo o Mário Sérgio, quem eu admiro muito, numa de suas histórias, não sei se talvez possa falar parábolas, ele fala algo muito interessante relacionando ética com autonomia. Diz ele, ethos é a morada do humano. Ethos é a fronteira entre o humano e a natureza. Quem manda nos outros animais? Tem um cachorro autonomia? Tem um cavalo autonomia? Ele conclui. Em nenhum momento. Eles obedecem às regras que são anteriores e superiores a ele. Qual o nome que a gente dá para essas regras da natureza? Instinto ou instinto, Nós humanos vivemos em condomínio, nós temos autonomia, porém não temos soberania. Não agimos por instinto, agimos por reflexão, por decisão, por juízo. A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida junta. E toda vez que a gente não faz isso, a gente se dá mal, A gente está sendo autoritário, a gente está sendo monstro, Eu levei muitos anos para perceber isso, E fiz muitas bobagens, sofri muito, mas hoje em dia eu penso assim. A ética portanto, ética é o que faz a fronteira entre a natureza, o que a natureza manda e o que nós decidimos, dentro da nossa hominização.
né? A ética é aquilo que orienta sua capacidade de decidir, julgar, avaliar com autonomia. Portanto, pressupõe liberdade. Agora, como fazer isso numa população, tá, que tem 75% de analfabetos ou analfabetos ou alfabetizados funcionais, onde existe uma diferença tão grande de classes sociais, sendo muitos alijados das novidades tecnológicas e científicas. Logo, é errado pensar que se pensar-se que autonomia é um princípio, então eu tenho direito de tudo, porque uso a minha autonomia. Veja, eu não posso falar, não, eu estou certo porque é a minha autonomia, então estou certo, ela é minha e acabou, ponto final. Não está certo isso. Pelo que nós estamos olhando, essa eu estou certo, tá, ponto final, não está correto, porque eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar na sociedade, eu tenho que pensar, né, no lugar onde eu estou, no nicho que eu estou ocupando. Né? Gente, e assim vai a reflexão. Pense sobre esse tema tão simples e tão fantástico. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre ele. Reflita. O que estão fazendo com os pobres, os índios, os negros, os não letrados nesse país? Eles têm condição de exercer sua autonomia? Nós estamos pensando na autonomia do país, dos indivíduos do país, dentro da diversidade que é formada essas populações? Qual o seu papel em relação a esse problema? Né? Vamos refletir, vamos chacoalhar, vamos bater, vamos ver se a gente pensa um pouco e não é levado só como o Hugo sempre fala, né? Massa de manobra, né? Boi de piranha, né? Escutando, carreando através de, né, berrantes, toca o berrante e a gente vai, mitos. Né? Vamos pensar o que eu penso, o que eu acho, qual é a minha decisão. Não vai atrás dos outros. Sim, se você tiver a sua decisão, você sabe realmente o que você pensa e vê um líder que também pensa igual a você, lógico, vá atrás dele, mas não vá só por ir, só por um efeito de massa, tá? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima reflexão. Beijos.